E o André Cristino já está de volta, como eu disse agora há pouco, para falarmos sobre futebol. Tem muita novidade hoje, né? É sim, né? Começou o Campeonato Mineiro, né? Ontem o Atlético jogou contra o RT no Mineirão, venceu por 3-0. Vamos dar uma olhadinha nos gols da vitória do Atlético. O primeiro gol foi marcado pelo Tardelli, aproveitando o passe do Marrone, 1-0 para o Atlético. Depois, no segundo tempo, foi o Marrone quem recebeu o passe para fazer 2-0 e no final o Epachoran, é um nome complicado do menino, foi lá, Epachoran fez o gol da vitória 3-0 para o Atlético contra o RT. O Atlético assumiu a liderança do Campeonato Mineiro e esse jogo marcou a despedida de Vitor dos gramados. O goleiro atleticano foi capitão nesse jogo, foi um dia marcado por homenagens, teve vídeo após o jogo em homenagem ao Vitor, a campanha dele com o Atlético. Foram quase 9 anos defendendo o gol do Atlético, 7 títulos conquistados, 4 campeonatos mineiros, a Libertadores de 2013, Copa do Brasil em 2014, a Recopa Sul-Americana. Então o torcedor agora vai ter o Vitor apenas como São Vitor do Horto, como ele foi carinhosamente chamado pelo torcedor, né? O Cruzeiro estreou com empate, empatou com o Uberlândia fora de casa. Vamos ver os gols. O Uberlândia abriu o placar com o Reis, aproveitando o cruzamento lá da direita, estava livre aqui dentro para fazer o gol. E o Cruzeiro conseguiu o empate no finalzinho com o Cáceres batendo forte, poderia até ter vencido esse jogo, mas já mostrou uma reação um pouco diferente daquele time que terminou a temporada 2020 bastante apático. Vamos dar uma olhadinha nos gols também pelo interior. Tombense empatou em 1-1, abriu o placar com o Quequé, mas o Bruno Oliveira empatou a partida. E no outro jogo, a Patrocinense perdeu para o Atlético por 2-0. O Natan fez o gol da vitória. Aí o Danilo fez o primeiro e o Natan fez o gol da vitória. Nos outros dois jogos, o América estreou com vitória em casa, bateu Boa por 1-0. Os reservas fizeram o primeiro tempo. No segundo tempo, entraram os titulares, alguns titulares. E foi justamente o Alê, um dos titulares, que fez o gol da vitória. E Pouso Alegre e Coimbra empataram em 0-0. Aí, os destaques da rodada do Mineiro. Então, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Gente, o desemprego no Brasil recuou no quarto trimestre de 2020 para 13,9%. Mas apesar da queda em relação ao trimestre anterior, a taxa média de desocupação no ano passado foi a maior da história, desde 2012. O desemprego recuou para 13,9% no quarto trimestre de 2020, depois de atingir 14,6% no trimestre anterior. Mas a taxa média de desocupação para o ano passado foi de 13,5%, a maior desde 2012, o que corresponde a cerca de 13 milhões e 400 mil pessoas buscando trabalho no país. O resultado para o ano interrompe a queda na desocupação iniciada em 2018, quando ficou em 12,3%. Em 2019, o desemprego foi de 11,9%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE. Segundo a analista da pesquisa, essa reação do mercado de trabalho no quarto trimestre já era esperada por causa do aumento das vendas no comércio e das contratações temporárias. O resultado no quarto trimestre foi puxado pelo aumento na ocupação em quase todos os grupos de atividades. A analista do IBGE destaca que no ano passado houve uma piora nas condições do mercado de trabalho por causa da pandemia. De acordo com o IBGE, no intervalo de um ano, a população ocupada reduziu em 7 milhões e 300 mil pessoas, chegando ao menor número da série anual. Segundo a pesquisa, a taxa de informalidade passou de 41,1% em 2019 para 38,7% em 2020, o que representa mais de 33 milhões de pessoas sem carteira assinada. Os desalentados que desistiram de procurar trabalho devido às condições estruturais do mercado chegaram a 5 milhões e meio de pessoas em 2020. Você já parou para pensar quanto tempo por dia passa conectado com o mundo virtual? Nós sabemos que a internet faz sim parte do dia a dia, né? De todas as pessoas de uma forma em geral. E que essa ferramenta é fundamental para o trabalho, auxílio para a educação e interação entre pessoas de todo o mundo. E mais recentemente se tornou decisiva na formação e no comportamento social.
Mas você sabia que este tempo conectado pode acabar afetando a sua realidade? É que, de certa forma, a vida virtual acaba interferindo na nossa vida real. Mas será que isso é perceptível? É sobre isso que eu vou conversar agora aqui no HN com o psicólogo Cláudio Paixão. Cláudio, bom dia, bem-vindo ao HN. Bom dia. Cláudio, primeiro eu queria entender, então, de que forma é possível esse nosso comportamento virtual afetar o nosso dia a dia aqui na vida real? Bom, na realidade, a gente vai misturando a nossa experiência na vida dentro do mundo real, né, com o mundo virtual. De tanto eu utilizar, eu vou misturando as coisas. Então, eu passo a fazer as coisas, conectado. Então, é muito comum para quem tem um pacote de dados, né, lavar prato, cozinhar, com acesso a ouvindo música, ouvindo vídeos através da internet, ou para quem não tem pacote de dados, utilizar, por exemplo, o tempo todo instrumentos que todo mundo utiliza, mas especialmente essas pessoas, como as redes sociais que são ligadas ao WhatsApp, por exemplo, ao Facebook, que são gratuitas em muitas conexões, vamos dizer assim, de aparelhos de telefonia móvel. Então as pessoas vão, sem perceber, deixando a vida delas misturar com isso e encontrando um retorno muito grande. Porque quando eu estou numa rede social, eu começo a receber likes. Então eu começo a viver uma experiência que antigamente só os pastores, os padres, né, as pessoas, os professores tinham, de gente gostar do que você fala e começar a curtir o que você faz, né? Então, antigamente eram essas pessoas e o que Humberto Eco chamava de o idiota da aldeia. Aquela pessoa que chegava num bar e começava a falar bobagem e os outros idiotas começavam a aplaudir. Então isso acaba acontecendo com todos nós e a gente começa a ter os tiozões da internet, os tiozões do grupo de WhatsApp, né, que começam a falar as bobagens deles e as pessoas começam a acreditar naquilo. E as pessoas começam a votar naquele cara. E aquele cara começa a crescer. E alguns deles chegam a lugares grandes, inclusive a presidência, lugares. Né? Então isso é muito complicado, porque isso muda a nossa vida. Imagina como seria a vida hoje sem internet. Né? Você teria vacina, por exemplo, chegando na tua casa. Né? As pessoas seriam no posto poder vacinar. Talvez você já tivesse voltado à vida normal. Né? A internet ela invade a nossa vida de alguma forma. Agora, Cláudia, de certa forma, então, a gente pode falar que criamos alguns personagens ali nesse mundo virtual, nas redes sociais, onde a vida de todo mundo é bonita, todo mundo está sempre muito bem produzido. E aí a gente acaba querendo trazer esses personagens ali para o nosso dia a dia. É um pouco disso? Sim, a gente se identifica com essas pessoas, né? E ao mesmo tempo que elas são ótimas num dia, elas são péssimas no outro. Então a gente observa isso recentemente aí, né? A gente viu isso acontecendo. Né? Ao mesmo tempo, a gente começa a gostar desses likes, dessa atenção. E quando a gente gosta, a gente começa a querer entrar num padrão. Né? Então as pessoas começam a criar um padrão do que é ser bom, o que é ser ruim, o que é ser popular, o que não é ser popular. E as pessoas começam a viver mudando a sua aparência, mudando o seu jeito de comportar para curtir. E elas transportam a experiência. Então, se antes eu viajava para ter prazer, hoje eu viajo para postar a foto de onde eu fui. Se antes eu comi uma coisa gostosa para ter prazer, hoje eu posto com frio, porque eu fico buscando a melhor forma, o melhor ângulo, para as pessoas verem o que eu estou comendo. Antes eu encontrava com a família ou com os amigos para vê-los e para curtir. Hoje eu encontro essas pessoas para poder aparecer como se eu tivesse muitos amigos. Isso às vezes cria uma ambiguidade. Às vezes eu não estou bem dentro, mas eu estou posando feliz. E aí eu posando feliz, as pessoas começam a olhar para mim e achar que eu estou feliz. E muitas vezes vai distanciando a gente da gente mesmo. As pessoas começam, por essa busca por esse prazer, ter uma mesma relação que eu tenho com qualquer vício, seja em drogas lícitas, como álcool, cigarro, café, seja por drogas proibidas ilícitas, ou seja até mesmo pelo sexo. Então, muitas vezes as pessoas não dão conta de ficar desconectadas. Experimente você um dia, ficar um dia sem internet e observe a reação que você tem. É típico para todos nós, eu inclusive, é a reação típica de um viciado. A gente fica procurando o aparelho, né, procurando a conexão, né, e aí você fica buscando um rabinho de Wi-Fi em algum lugar para poder tentar ver o que está acontecendo. E essa busca, ela acaba adoecendo a gente, porque a gente começa a fazer menos coisas que a gente fazia com mais profundidade. Né? Então quem lia, lê menos. Quem via
as pessoas começam a ver menos. Conversa-se o tempo todo, mas sempre uma conversa picada, entrecortada. Hoje em dia as pessoas não gostam de receber ligação mais, porque ligação atrapalha. Porque às vezes eu quero estar em 3 lugares ao mesmo tempo e quando eu estou recebendo uma ligação telefônica, eu só consigo estar em um. Isso né? é Então, verdade. isso muda o jeito de ver o mundo. A gente começa a ver o mundo diferente. Pois é, Claudinha, aí tem essa questão, né? O que somos de verdade, a nossa essência, o que somos na tela. Tem esses dois lados. Como viver isso sem perder a nossa verdadeira identidade, sem ter esse distanciamento que você disse que acaba acontecendo? Maravilha. Talvez o grande segredo seja não comprar o que te vem pronto. É claro que eu quero ser querido. É claro que eu quero ser amado, claro que eu quero que as pessoas gostem de mim, mas pensar que o mundo não é só essa bolhazinha, como eles dizem o termo, né, atual, em que a gente vive, onde só aquelas pessoas ali vão gostar de mim, e aí eu preciso ser igual o que elas querem, pensar o que elas pensam, né, fazer o que elas querem que eu faça. O que eu posso fazer é começar a tentar ser mais eu mesmo. E se as pessoas não gostarem tanto assim, outras vão gostar. Né, buscar um contato maior com a família, buscar um contato maior com os amigos, com as pessoas de quem eu gosto. Às vezes eu não me dou bem com a minha família, ok, mas existem pessoas que podem gostar de mim, né? E buscar esse contato de uma forma mais fácil, mesmo que pela virtualidade, mas tentarmos ser mais autênticos, né? Cuidar mais da gente e cuidar mais dos nossos interesses. O que eu gosto de fato? Sabe o que eu gosto de fato? O exemplo que eu dou para adolescente. Você gosta dessa balada mesmo? Você quer encontrar sempre com essas... Você vive reclamando que essas suas amigas são falsas. Você vive reclamando que essas garotas que saem com você não gostam de você. Você vive reclamando que aqueles rapazes que saem com você não gostam de você. Por que você continua saindo com eles? Ah, porque procure outras pessoas, né? Funcione em outros lugares, seja diferente. Eles não vão gostar mais de mim. Aí eu brinco. Aquela pessoa que está no fundo da sua sala de aula, né, que nunca conversou com você, o que te impede de conversar com ela? Ah, mas ela pode não gostar de mim. Ela estuda com você? Ela faz trabalho com você? Ela conversa com você? Não. Então o que você vai perder? Experimenta o novo, né? Viva o novo. Ah, mas e se ela nunca mais conversar comigo? Ela nunca conversou com você. Se ela nunca mais conversar com você, vai continuar do mesmo jeito. Agora, essas pessoas que você não gosta, você vai conseguir continuar com elas? Você vai continuar viciado nisso? Será que essas pessoas gostam de você de fato? Essa pergunta que fica para todos nós. nós, né? Nesses tempos de rede social, que a gente tem que ficar atento a esse comportamento dentro de uma bolha que você bem disse. Cláudia, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada, viu, por atender o nosso chamado. Muito obrigada pela conversa e até uma próxima oportunidade. Imagine, para vocês também, tudo de bom. Bom dia. E o HN de hoje fica por aqui. Para rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Estaremos de volta amanhã às 8h30. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.